Olha, se o socialismo fosse bom mesmo, a União Soviética ainda existiria, mas ela colapsou lá no início dos anos 90. E aí? Para responder esse argumento, eu vou me basear num vídeo que eu vi recentemente, mas que já é um pouco mais antigo, do camarada Jones Manuel. E vou deixar o link na descrição, obviamente. O Jones faz uma análise baseada em 2 livros: Por que o socialismo ruiu e O Socialismo Traído. A primeira tese é a dificuldade do socialismo em reproduzir legitimidade histórica ao longo do tempo. Então, assim, nos primeiros anos depois da Revolução, a adesão era garantida, porque as mudanças materiais eram muito absurdas. Você sai de muita pobreza, uma vida desgraçada, miserável, para muito rapidamente, em poucos anos, a esmagadora maioria da população com acesso à saúde, educação e tudo de graça. Então, assim, o povo não tinha educação, não tinha saúde, não tinha emprego, não tinha moradia, e poucos anos depois da Revolução passou a ter essas coisas, fica muito palpável esses benefícios, esses ganhos materiais. Só que com o passar do tempo, passar das gerações, a geração seguinte já nasceu com acesso a essas coisas, não viveu uma época que essas coisas lhes eram privadas. E aí, nesse contexto, as políticas do Khrushchev de demonizar o período do Stalin acabou atrapalhando, né, destruindo a narrativa de continuidade histórica do projeto socialista. A segunda tese que o Jones levanta é dos interesses internos da restauração do capitalismo. Segundo os autores do livro que ele cita, uma economia clandestina foi surgindo dentro da União Soviética, criando grupos sociais e burocráticos objetivamente interessados em restaurar o capitalismo. Então, essa luta de classes interna acabou sendo decisiva para acelerar o processo de colapso da União Soviética. Ou seja, não foi um colapso inevitável, uma ruptura da noite para o dia. Foi um processo de luta de classes que foi se intensificando com o tempo e acabou chegando no colapso. A terceira tese enfatiza as relações entre forças internas e externas. A pressão imperialista estadunidense, sanções econômicas, guerra no Afeganistão e a corrida tecnológica acabaram reduzindo as margens de manobra da União Soviética. E, obviamente, várias decisões equivocadas das lideranças soviéticas, como, por exemplo, optar por tecnologias desenvolvidas fora, ao invés de optar por desenvolver dentro da própria União Soviética, né, ficar dependente de tecnologias externas, isso acabou contribuindo para criar uma dependência que, obviamente, não estava no interesse da União Soviética. Então, assim, para resumir, não dá para colocar num único fator, né, reduzir tudo a um único fator para explicar o fim da União Soviética. Você tem perda de legitimidade histórica, surgimento e fortalecimento de interesses sociais e econômicos contrários, né, dentro da própria União Soviética, contrários ao socialismo, querendo restaurar o capitalismo, pressões externas de países capitalistas e, obviamente, várias decisões equivocadas pelas lideranças da própria União Soviética.